Olá pessoal, vamos dar sequência então aqui à nossa aula. No bloco passado nós fechamos falando sobre o plano de recuperação judicial. Dissemos que o plano de recuperação judicial não é um documento jurídico, ele envolve todos os profissionais ali que fazem parte, que compõem a empresa, para que seja o documento mais factível, o documento mais real, o documento que mais tenha possibilidade de corresponder à realidade que aquela empresa está se passando. Continuando, então, sobre o plano de recuperação judicial, nós podemos dizer o quê? Que o plano de recuperação judicial pode tratar das datas, formas de pagamento, descontos, alteração de cláusulas contratuais, alteração do controle societário, redução de salários e da jornada do trabalho, mediante acordo ou convenção, claro, entre outros assuntos. Então o plano ele não vai apenas tentar prorrogar datas para pagamentos. Claro que datas e formas de pagamento é um meio também aí de deixa eu voltar aqui, um meio de conseguir... Vamos começar de novo, que está no comecinho aí. Pode... Eu esqueci de ajeitar isso aqui. Nem um minuto, Deixa eu deixar no jeito aqui que eu esqueci. Olá pessoal, vamos dar sequência então à nossa aula. No bloco passado nós fechamos o bloco falando sobre o plano de recuperação judicial. Dissemos que o plano de recuperação judicial ele não é um documento jurídico, ele é um documento do qual deve participar todos os profissionais da empresa, desde os contadores, os administradores, os advogados, os economistas, os gestores, todas as pessoas que têm algum poder de gerência ali sobre aquela empresa, que detêm algum conhecimento sobre a possibilidade econômica daquela empresa ali no futuro. Então, todo mundo deve participar, deve levar sua contribuição, o seu conhecimento, para poder gerar o documento mais factível possível, o documento que mais corresponda à realidade. Então, pessoal, não apenas advogados devem fazer parte desse plano de recuperação judicial. Todas as pessoas ali que agreguem informações que possa gerar o máximo de realidade para aquela empresa, devem então também ser coautores e participarem da elaboração desse plano de recuperação judicial. Esse plano, pessoal, o que ele pode conter? Ele vai conter o quê? Além de datas e formas de pagamento, porque esse é o princípio básico do plano de recuperação judicial, é a empresa apresentar novas formas ali para tentar pagar, para tentar quitar todos os seus débitos. Talvez prorrogar datas, parcelar, dividir ali quantas vezes que aquela dívida, aquele débito será quitado. Descontos, pode soar até estranho, pessoal? Mas às vezes pode conter sim do plano de recuperação judicial alguns descontos. Por exemplo, não vamos pagar juros de mora nem correção monetária. E a gente deve ficar pensando, mas qual credor que vai aceitar uma coisa dessa? Gente, é mais importante você receber pelo menos alguma coisa. Se o seu devedor está dizendo que ele vai tentar te pagar o valor principal, já é uma grande coisa, do que você ficar a ver navios, do que você não conseguir receber nada. Então, às vezes, o próprio devedor ali, ele já se dá alguns descontos. Vou pagar aí 90% do débito. E ver se o credor aceita. Isso é negociável. Claro que os responsáveis ali pelo plano de recuperação judicial
vão entrar em contato com os credores, vão dizer, a gente pode pagar só o principal, sem juros de mora nem correção, ou então vocês podem dar um valor de 10% de desconto para a gente poder conseguir arcar aqui com todas as nossas dívidas, todas as nossas obrigações. Então, nada impede de que no plano de recuperação judicial conste, além de formas, novas datas, novas formas de pagamento, também dele conste descontos que o próprio credor tem autorizado, para depois, numa futura assembleia, não ter problemas. É claro que não é necessária a autorização do credor desde o início, aquela autorização liminar do credor para que aquele desconto conste do plano. Mas, se ele não tiver autorizado, se ele não tiver concordado, se não tiver participado ali daquele desconto, é claro que ele vai se opor, e vai necessariamente gerar a Assembleia Geral de Credores que a gente se referiu no último bloco. Então é importante, é interessante que haja a participação ali dos credores, dos responsáveis ali por receber aquela dívida, para que esses descontos aí já constem desde já liminarmente aprovados pelos credores. Além das datas e formas de pagamento, além dos descontos, também pode constar aí do plano de recuperação judicial alteração de cláusulas contratuais. Então pode ser que aquele contrato do qual tenha gerado aquela obrigação conste ali do plano alguma alteração nesse contrato. Por exemplo, uma questão de multa rescisória. Não, essa multa rescisória aí não vai constar do plano de recuperação. A gente não vai pagar essa multa rescisória. Então, pode ser que haja aí algum tipo de alteração de alguma cláusula contratual aí na hora de realizar esse plano de recuperação judicial. Além dessas alterações de cláusulas contratuais, pode haver também alteração do controle societário. Pode haver uma alteração de cláusulas contratuais envolvendo o próprio estatuto social da empresa, o próprio contrato social daquela sociedade, como também alterar a composição societária. Não, esse sócio majoritário aqui, ele está dando muito problema. Ele é a principal causa da empresa estar passando por essa situação econômica difícil. Então, o plano de recuperação judicial pode haver uma alteração do controle societário. Esse sócio aqui é o sócio que está conhecido, ele está famoso por ter uma baixa capacidade de gestão. Então, para que os credores, todas aquelas pessoas que vão compor ali o plano de recuperação judicial, tenham mais credibilidade nesse plano, para que eles acreditem mais na possibilidade desse plano dar certo, é que é possível o quê? Que haja essa alteração no controle societário. Esse sócio que antes controlava a empresa, ele então vai ser retirado e isso gera uma credibilidade aí bem maior para a empresa, para aquele plano de recuperação judicial. Pode haver também, pessoal, uma redução de salários e da jornada de trabalho, mediante convenção, acordo coletivo. Por quê? Vocês sabem que é princípio básico aí do direito do trabalho que nenhum salário pode ser reduzido. Não é possível haver redução de salário de forma alguma. O que é possível de acontecer é o quê? Reduzir a jornada. Então, com base em um acordo ou convenção coletiva, a empresa vai reduzir a jornada de trabalho de determinados empregados. Por exemplo, a empresa está passando uma dificuldade enorme e ela está com um estoque muito grande de produtos. Não tem necessidade de manter todo mundo 8 horas por dia ali no chão de fábrica. Então, o que a empresa faz? Para não ter que mandar todo mundo embora, ela reduz a jornada de trabalho. Então, os que trabalhavam antes 8 horas por dia, vão passar a trabalhar 6, vão passar a trabalhar 8, vão passar a trabalhar 4. Então, de 8 passa para 6, ou então de 8 passa para 4. E isso é uma tentativa de quê? De tentar reduzir os salários, porque se há redução da jornada, é possível que excepcionalmente haja aí a redução do salário, mediante acordo ou convenção coletiva. Então, com base nesse acordo
né, ou convenção coletiva, talvez o sindicato daqueles trabalhadores entenda que é mais interessante reduzir um pouco a jornada, com a consequente redução do salário, mas manter o emprego dessas pessoas. Né, porque se não tiver condições, né, de reduzir aí a jornada de trabalho, ela vai ter que mandar muita gente embora. Então, para tentar manter todo mundo trabalhando, né, e reduzir um pouco os custos, pode ser que a empresa opte por isso, né, por reduzir salários, reduzir a jornada de trabalho, né, mediante acordo ou convenção coletiva. E dentre outros vários assuntos, gente, o plano de recuperação judicial, então a gente viu, ele pode conter, ele pode abranger uma série de assuntos, uma série de temas, tudo com vistas a tentar resolver aquele problema econômico, aquela crise econômica pela qual a empresa está passando. Então ele pode conter lá uma série de assuntos, diversos temas, para tentar solucionar ali aquele problema provisório, né? Espera-se que seja um problema provisório econômico que a empresa está passando ali naquele momento. O que o plano não pode atingir? Né, a gente viu o quê? Que ele pode abranger uma série de coisas. Né, ele pode ali conter, ele pode ali abranger, né, vários e vários temas. Mas algumas coisas não podem constar do plano de recuperação judicial. Né, como assim? Gente, alguns tipos de crédito, a gente viu o quê? Que a concordata admitia apenas créditos quirografários. Apenas os créditos sem garantia real era possível que constasse ali da concordata, que constasse de uma forma ali, de novos prazos, novas formas de pagamento. Já o plano de recuperação judicial não, ele é mais abrangente. Ele vai poder envolver uma série de outras coisas, uma série de outros temas, todos os tipos de crédito, exceto, vamos ver, quais créditos não podem. Não podem, então, ser abrangidos pelo plano de recuperação judicial. Créditos tributários. Gente, qual que é a lógica disso? Crédito tributário é dinheiro público, né? É dinheiro que pertence a todos nós. É um dinheiro que pertence à sociedade, né? Que vai para o governo federal, estadual, municipal, mas que pertence ali, vai ser aplicado, pelo menos em tese, né? Com base no interesse público. Então não é possível, né, que salvar um particular, né, uma empresa particular, com a possibilidade de moratória, de prorrogação de pagamentos sobre créditos de interesse público, sobre créditos sociais. Então, gente, créditos tributários, créditos do Estado, não são créditos passíveis de compor um plano de recuperação judicial. Então, o plano de recuperação judicial vai poder envolver, vai poder abranger vários e vários tipos de crédito, exceto créditos tributários. Por quê? Porque eles pertencem a todos nós, eles pertencem à sociedade. E alguns tipos de créditos bancários, por exemplo, alienação fiduciária e arrendamento mercantil. Gente, vamos fazer só um retrospecto aqui. O que é alienação fiduciária? Alienação fiduciária, a própria palavra já diz, né? Alienação fiduciária. Então, na alienação fiduciária, o que a gente vai ter? Na alienação fiduciária, você vai estar alienando o seu bem. Então, há o quê? Uma alienação. Uma alienação de determinado bem com base em uma fidúcia. Fidúcia é o quê, gente? É confiança. Então, alienação fiduciária vai ser um contrato em que você vai alienar a uma instituição financeira e dar o quê? Um bem em garantia. Então, você vai fazer o seguinte. Como que é muito utilizada a alienação fiduciária? Ela é utilizada muito na prática para adquirir veículos. Né? Você vai comprar seu carro. Né? Qual que é a lógica de mercado? Né? Vamos falar disso, um pouco disso antes. A lógica de mercado é o quê? Quanto maior a garantia, menor a taxa de juros.
Quanto menor a garantia, maior a taxa de juros. Então, gente, vocês sabem o quê? Os maiores juros que a gente tem no mercado são os juros de cartão de crédito e os juros de cheque especial. Por quê, gente? Tanto o crédito ali dado no cartão, quanto o crédito ali já concedido, pré-aprovado, chamado de cheque especial, são empréstimos que a gente faz com o banco e que o banco não tem nem a menor garantia de recebimento. O banco não sabe se vai receber aquele cheque especial que você utilizou. O banco não sabe se vai receber a sua fatura do crédito ali que ele te emprestou, que ele te autorizou ali comprar. O banco, você não deu nada em garantia ali para aquele banco saber se vai receber ou não. Então, o que é que ele faz? Se um dia que você deixou de pagar, os juros vão lá em cima. Então, fiquem espertos aí quando vocês virem, anúncios. Crédito consignado, sem consulta ao SPC, sem prévia consulta a nenhum tipo de órgão, crédito pré-aprovado. Pode ter certeza que os juros são altíssimos. Então, quanto menos garantia, essa é a lógica de mercado, quanto menos garantia o credor tem, maior serão os juros que ele vai colocar, porque ele tem que se resguardar ali de alguma forma. Então, você quer adquirir o seu veículo, e você não tem ainda toda aquela verba, todo aquele valor. Então, o que você vai fazer? Fazer um empréstimo. Você vai procurar o banco, você não quer mais esperar para poder comprar seu carro, você então vai lá procurar o banco para poder adquirir o seu veículo. Então você vai firmar com ele o quê? Um contrato de alienação fiduciária. Por quê? Gente, o contrato de alienação fiduciária é o tipo, pelo menos em regra aí, o tipo de contrato que vai ter os menores juros do mercado. Eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro veículo, eu paguei 1,3 de juros ao mês. Isso é muito pouco. Então, é muito baixo aí o valor dos juros. A gente tem juros moratórios aí de 1% ao mês. Eu estava pagando o quê? 1,3. Então, alienação fiduciária é um tipo de contrato que baixa muito os juros. Por quê, gente? Porque o banco vai comprar o carro para você e vai, então, te entregar a posse desse veículo. Então, o carro, como que funciona a alienação fiduciária? Na alienação fiduciária, quem é o dono do carro é o banco. Ele vai te alienar o carro, ele vai te entregar a posse direta daquele carro com base numa confiança. Ele vai te confiar a alienação daquele carro, vai te confiar a posse direta dele, mas o carro está em nome do banco. O carro é do banco. Vai constar ali o documento no seu nome, mas vai estar escrito lá embaixo, alienação fiduciária, banco tal. Por que isso, gente? Porque o carro é do banco, pertence ao banco, é de propriedade do banco, mas o banco está permitindo que você tenha a posse direta daquele veículo. Então, gente, a alienação fiduciária, ela é um instituto aí criado lá na época da ditadura. Ela está prevista aí no Decreto-Lei 911 de 69, em pleno vapor aí da ditadura, no auge do AI-5, e ela prevê o quê? Uma forma muito agressiva de recuperação desse bem. Se você deixa de pagar uma parcela, o credor vai te notificar, e a partir do dia em que você foi notificado, ele pode ajuizar uma ação de busca e apreensão, pegar o seu veículo liminarmente. Em 5 dias que ele pegou o seu carro, a posse dele se torna concreta e ele pode, então, vender o carro. Você tem 15 dias para apresentar uma resposta à ação de busca e apreensão, mas com 5 dias o banco já pode vender seu carro. Olha que loucura. Mas foi a forma que os militares da época encontraram para dar o máximo de garantia ali para esse contrato, para que a gente pudesse adquirir aí crédito com juros baixos, movimentar a economia. E dessa forma, então,
é um contrato muito diferenciado. E por ele ser tão diferenciado, né, que ele acabou acontecendo? Ele também foi protegido da recuperação judicial. Para ele conseguir aí ser essa garantia efetiva, né, que o banco tem de recebimento, a alienação fiduciária, então, foi excluída do plano de recuperação judicial. Então, como a lei, a legislação, né, desde 69, quis prestigiar esse instituto para que ele pudesse oferecer juros baixos e movimentar a economia, para não perder essa capacidade, essa qualidade de ser uma garantia muito efetiva que as instituições financeiras têm na hora de realizar o empréstimo, então a alienação fiduciária também foi excluída do plano de recuperação judicial. Ela, se o devedor, né, se a empresa em recuperação, que está pedindo a recuperação, tiver algum contrato de alienação fiduciária, ela vai ter que honrar. Né? Ela não vai poder mais colocar esse valor aí de plano, no plano, para poder prorrogar, para poder atrasar um pouco aí as datas, as formas de pagamento. Então, a alienação fiduciária ela é um tipo de contrato que não será atingida pelo plano de recuperação judicial da empresa. Da mesma forma, pessoal, é o arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, também conhecido como leasing, assim como a alienação fiduciária, ele oferece juros muito baixos. Como que funciona aí o leasing? Como que funciona o arrendamento mercantil? Pessoal, o arrendamento mercantil, ele nada mais é do que uma locação. Então, o leasing, ele é o quê? Quando você fecha um contrato de leasing, ele também é muito utilizado para adquirir veículos, bens aí, móveis de uma natureza que tem um valor um pouco mais alto. Você o quê? Você pede o banco para comprar um bem para você alugar. Então o leasing, né, ou também conhecido como arrendamento mercantil, ele é o quê? Um pedido que você faz ao banco, eu preciso de um carro. Então você vai comprar um carro para mim e eu vou alugar esse carro durante X anos. Então vai haver ali uma locação garantida. Para o banco ele é interessante porque o banco vai adquirir um bem e vai ter a certeza de que aquele bem estará alocado pelos próximos 3, 5, 10 anos. E quando chegar ao final do contrato, o locatário vai poder exercer a opção de comprar ou não aquele veículo. Então, por exemplo, né, você pediu o banco para comprar ali um Ford Ka e você se comprometeu a pagar R$ 600 por mês de aluguel pela utilização daquele veículo. Então você vai pagar ali R$ 600 por mês para poder utilizar aquele Ford Ka durante o prazo de 5 anos. Então, durante 5 anos, vai pagar este valor. Chegou lá, no final dos 5 anos, você então vai ver quanto que falta para você poder adquirir aquele bem. Então, suponhamos aí que chegou lá, você com mais R$ 3.000, você compra aquele bem, se te interessar. Aí você dá mais R$ 3.000 e compra aquele veículo é seu. Você exerce a sua opção de compra, mas ela não é obrigatória. Né? O locatário ali que pediu ao banco, né, que firmou um contrato com o banco para adquirir aquele bem e alugar aquele bem, o banco já teve um lucro razoável. Né? Suponhamos aí que ele tenha pagado aí, não sei, 20 e tantos mil no Ford Ka. Né? E aí, se a gente tem aqui R$ 600 por mês, né? Em 5 anos, a gente tem o quê? Em um ano, 6.000, em um ano, 7.200, né? Vezes 5, a gente tem aí 35, 36 mil.
Então o banco faturou aí R$ 36.000 em aluguel. Né? Então, pelos cálculos dele, com mais 3.000, ele vai ter um lucro razoável. E cabe a você ver se você pagando mais 3.000, compensa você adquirir aquele veículo. Né? Que depois de 5 anos ele vai ter um valor de mercado bem reduzido. Então, claro que não vai ser só 3.000, né? Mas você já quitou ali um valor ao longo do tempo. Né? E dentro desse valor, talvez já tenha embutido ali alguma possibilidade ali de te obrigar a comprar. Mas então, o certo é o quê? É que também tem taxas de juros muito reduzidas. Né? Essa locação aí com opção de compra ao final, ela também envolve taxas de juros muito reduzidas. Então, gente, para tentar mover, para tentar mexer aí com a nossa economia, a gente tem o quê? 2 tipos de contrato bancário que não vão fazer parte do plano de recuperação judicial. Né? A própria lei já tirou esses 2 contratos, de que eles não possam fazer parte. Por quê, gente? Porque esses contratos, o banco oferece um percentual pequeno de juros, justamente com base nessa garantia. Então, se esses institutos pudessem fazer parte do plano de recuperação judicial, não tenham dúvidas que os juros iam subir, porque o banco trabalha em cima de risco. Então, quanto menor o risco dele deixar de receber, maior vai ser os juros. Né? Então, ele precisa de ter garantia. Então, a lei, ao excluir esses 2 institutos, também pensou nisso, de manter ali o percentual de juros baixo para continuar movimentando a nossa economia. Compromisso de compra e venda com cláusula de retratabilidade e revogabilidade. Isso aqui é o quê? Uma promessa, né? Você faz uma promessa de compra e venda, né? Com cláusula de irretratabilidade e revogabilidade. Você prometeu, né, que você vai arcar com aquele compromisso. Então, a pessoa que te vendeu aquele bem, seja móvel, seja imóvel, essa pessoa também teve uma certeza de que receberia aquele valor. Então, com base nisso, para tentar dar maior segurança jurídica às relações, né, se você fez um compromisso de compra e venda ali com o banco, né, você vai gastar ali, você está pagando juros, também com essa ideia de diminuir os juros, é que foi excluído aí também esse crédito bancário do plano de recuperação judicial. Então, gente, qual que é a ideia? Né, a ideia aqui é o quê? Dar maiores garantias aos bancos e, em contrapartida, reduzir as taxas de juros, gerando aí um aumento, gerando uma melhora na economia do país como um todo. Então, gente, qual que é a conclusão que a gente chega? Né, que o plano ele pode atingir créditos trabalhistas. Né, a gente comentou que os únicos créditos que não vão fazer parte do plano são o quê? Os créditos tributários, todos os créditos tributários. Só uma questão, gente, nada impede que o particular negocie sua dívida tributária com o governo. Né? Se vocês não conhecem, não sabem, não lidam talvez com isso, é possível você procurar, né, que o órgão responsável, se você deve um tributo federal, você procura a PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, você deve um tributo estadual, então você procura ali o procurador do estado, responsável por aquele tributo, e tenta negociar, né, da mesma forma no município, e eles negociam. Né? Eu já tive casos assim de clientes que têm débitos tributários, e a gente conseguia ali negociar. Né, parcela, retira alguma coisa, retira juros, retira correção. Né, a fazenda tem interesse em receber, mas a negociação é direta com ela. Não é algo que vai constar do plano de recuperação judicial. Né, vai ser algo à parte, algo que não fará parte do plano de recuperação judicial. Então, gente, se somente os créditos tributários e alguns tipos de créditos bancários são excluídos pela lei de recuperação judicial, a conclusão que a gente chega é o quê? O plano pode atingir créditos trabalhistas.
Então, gente, por mais que sou estranho, né, peraí, o trabalhador ele vai poder ficar sem receber? Gente, é interesse também do trabalhador resolver essa questão. É também de interesse do trabalhador manter o emprego dele. É também de interesse daquele trabalhador que a empresa continue com sua regular atividade econômica. Gente, ninguém quer perder o emprego. Então, talvez seja melhor você dar um prazo, você também colaborar, assim como os demais credores, você enquanto trabalhador daquela empresa, para que ela se ressuscite, para que ela mantenha-se de pé. Então, gente, o plano pode atingir, sim, os créditos trabalhistas. Pode haver, então, um prazo de até 12 meses para pagar os créditos trabalhistas. Então, a lei confere essa possibilidade, né, de você prorrogar ali, em até 12 meses o pagamento desses créditos trabalhistas, desde que pague, no mínimo, 5 salários mínimos à vista. E esse à vista, gente, é no prazo de 30 dias. Então, tem que adiantar alguma coisa. Né? A gente pensa, tem uma pessoa que está precisando ali receber o seu valor, receber o seu salário, né? Ela precisa, o quê? De ter um mínimo necessário ali para a sua subsistência. Então, é necessário que sejam pagos aí, no mínimo, 5 salários mínimos. Né? A gente está numa fase, salários mínimos está nessa faixa aí de 650, 700 reais. Então, você vê, 7 vezes 5, 3.500 reais. Então, a empresa tem que adiantar um mínimo ali para aquele trabalhador, para que ele possa arcar com suas despesas, né? Com o sustento próprio e da sua família. Então, nada impede que o plano de recuperação judicial atinja os créditos trabalhistas, desde que pelo menos 5 salários mínimos sejam pagos à vista. Se os salários dos 3 últimos meses anteriores ao pedido estiverem atrasados. Então, aquela empresa já está devendo, né, 3 meses de salário ou mais. Né? Então, ela está devendo ali 3 meses de salário e ela quer uma prorrogação para pagar esses salários, esses débitos trabalhistas. Então, gente, ela vai ter que adiantar pelo menos 5 salários mínimos para facilitar aí com que o trabalhador possa quitar as suas dívidas, possa honrar com as obrigações pelas quais ele se comprometeu durante aquele período. Então, o plano nada impede aí que ele abranja também aí créditos trabalhistas. Os únicos excluídos, como a gente viu, são os créditos tributários e alguns créditos bancários, com essa ideia de dar uma maior garantia para o banco, reduzindo então em contrapartida as taxas de juros. Vamos fazer um intervalinho então, daqui a pouco a gente volta.